Bom dia, queridos. Que alegria estar com vocês nessa manhã. Obrigado, pastor Fernando, pastora Amabe, pelo convite. É uma honra, gratidão no coração participar desse movimento de Deus que Deus fez, está fazendo e continuará fazendo na vida de vocês, nesse lugar. É uma alegria e uma honra. Eu espero ser usado pelo Senhor para abastecer o teu coração, o nosso coração, com a doce presença do Espírito Santo que está sobre nós. Amém, queridos? É muito bom estar aqui nesse lugar, mas sobretudo na certeza da bênção do Senhor sobre nós, na certeza da orientação, da visitação, do consolo, da instrução da palavra do Senhor ao nosso coração. Parabéns, quando o Senhor falou, nós também completamos 11 anos em Mogi, 11 anos também de caminhada. Eu também que iniciei o processo de plantação de igreja, e nós comemoramos agora em outubro, 11 anos também de igreja organizada. Então, quando o Senhor falava, eu senti um pouquinho essa caminhada. Eu quero então compartilhar com vocês uma palavra para o nosso coração. O texto se encontra em Atos. Eu não vou ler todo o capítulo, mas nós vamos refletir em todo o capítulo 16 de Atos, quando o apóstolo Paulo estava ali em uma das suas viagens missionárias, e eu quero então compartilhar essa palavra ao nosso coração. E o meu desejo é que o Senhor se revele a nós. O meu desejo é que Deus fale ao seu coração. O meu desejo é que, aonde as palavras não chegam, mas que o Senhor possa ministrar ao seu coração. Amém, queridos? Que alegria. É Atos, capítulo 16, do versículo 6 ao versículo 10. E depois nós vamos orar mais uma vez. Atos 16, do versículo 6 ao versículo 10. O texto também está sendo projetado. Parabéns a todos vocês, parabéns a essa igreja linda, pastor. Louvado seja Deus por cada criança, por cada família, por tudo aquilo que Deus tem feito em vocês e através de vocês. A palavra do Senhor diz assim, eu vou estar lendo ali na projeção, pode ser? E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samatrócia, no dia seguinte a Neápolis. Até aqui, queridos, na verdade era até o versículo 10. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar pedindo para que Deus fale ao nosso coração, para que possamos sair daqui diferente como nós entramos, entendendo mais do movimento do Senhor, dos caminhos do Senhor sobre as nossas vidas. Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado por esse tempo de culto, de celebração, Pai. O nosso coração se alegra por ver, Deus, aquilo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. E que nessa hora, Pai, o Senhor possa ministrar ao nosso coração verdades que venham do Senhor, Pai. Fala no mais íntimo do nosso coração nessa manhã, Pai. Que o Senhor possa contemplar, o Senhor nos conhece até mais do que nós mesmos, ó Pai. Por isso, Deus, que o Senhor possa, através das entrelinhas, ministrar o nosso coração, transformar aquilo que precisa ser transformado, Pai, e glorificar o Teu nome sobre as nossas vidas. Senhor, venha sobre nós. Assim eu te peço, ó Deus, com perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, a temática que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, eu gosto muito dessa palavra, é o movimento de Deus, a palavra movimento. Nós servimos um Deus que está em constante movimento.
Em todo tempo, Deus está em movimento. Queira a gente observar ou não, mas Deus está em movimento. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para Gênesis, quando nós olhamos para o primeiro capítulo de Gênesis a Apocalipse, nós vamos observar e perceber um Deus agindo em todo o tempo. O capítulo 1 de Gênesis diz que a terra era sem forma e vazia, o Espírito Santo do Senhor pairava sobre a face das águas, e na sequência, quando nós olhamos ali a criação, o relato da criação, a palavra de Deus diz: disse Deus, haja luz. Disse Deus, haja firmamento entre as águas e a terra. Disse Deus. Então nós vamos observar e ver esse Deus em movimento. Quando nós olhamos para Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 21, a palavra do Senhor diz, através de João: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que nós aguardamos, que nós anelamos e desejamos. Ou seja, Deus está em movimento. Quando você olha para a sua vida, o desenvolvimento humano, constantemente nós precisamos olhar para nós e percebermos o momento que a gente está vivendo. Sendo criança, sendo adolescente, sendo adulto, sendo idoso, porque as coisas mudam e nós também mudamos. E quando nós olhamos então para a palavra do Senhor, nós podemos perceber esse Deus agindo em nós e através de nós. Talvez o pastor Fernando, com os demais pastores, olhando para esses 11 anos e podendo observar quantas pessoas aqui passaram, quantas vidas foram tocadas, quantas vidas aqui confessando Jesus como Senhor e Salvador. Vidas sendo transformadas, famílias sendo restauradas para o louvor da glória dEle. É um movimento do Senhor. E é um privilégio para mim, para você, participar desse movimento do Senhor, que não começou no nosso coração, mas começou no coração do Senhor. Amém, queridos? Se nós estamos aqui, nós estamos respondendo à graça do Senhor. A palavra graça significa mérito. Nós não merecíamos, mas é graça. Não foi uma graça barata, mas foi o próprio Jesus sendo cravado naquela cruz para morrer no meu e no teu lugar. Então nós estamos aqui nessa manhã respondendo a essa graça, a esse movimento do Senhor. E quando então nós olhamos para a nossa vida, quando nós olhamos para a história, nós poderíamos dizer nessa manhã, quando eu olho uma igreja linda dessa, e eu disse isso lá também, na nossa igreja, eu gosto muito quando Paulo em Efésios diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera em nós. Não é o nosso poder, não é a nossa capacidade, não é a nossa intelectualidade, mas é a graça do Senhor nos movendo, é a graça do Senhor nos conduzindo. E quando então eu olho para essa palavra, quando eu olho para a vida de Paulo, quando eu olho para a vida de Silas, quando eu olho para a vida de Timóteo, nós podemos perceber o movimento de Deus. Eu costumo dizer isso, quando eu olho para Atos, muito mais do que os atos dos apóstolos, são os atos do Espírito Santo de Deus. Porque é o próprio Deus movendo a história, é o próprio Deus levantando pessoas, usando vida de pessoas. E se nós estamos aqui nessa manhã, como eu disse, nós somos privilegiados, porque esse mesmo Espírito tem vindo e veio ao meu e ao teu coração. Amém, queridos? E aí então, quando nós olhamos para esse texto, e eu quero então compartilhar e refletir com vocês todo o capítulo, mas eu li apenas do versículo 8, do versículo 6 ao versículo 10, mas quando eu olho para esse texto, eu percebo esse Deus que está em movimento. Lá no primeiro século, Paulo, aquele que perseguia, aquele que consentiu com a morte de Estevão, mas o próprio Senhor vai ao encontro de Paulo, vai ao encontro do coração de Paulo, e Paulo então é transformado. E a palavra do Senhor então diz que Paulo tinha planos. Eles estavam na província da Ásia, eles tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não os permitiu.
eram planos bons de evangelizar, eles estavam na viagem missionária, mas ainda assim não era a vontade do Senhor. E quando eu olho então para a vida de Paulo, daí nós podemos perceber que Paulo, ele passa ali e ele vai então para a Europa. E ali na Europa, na cidade de Filipos, é plantada a primeira igreja no continente europeu, através daquela cidade, através daquelas pessoas. A primeira igreja sendo plantada na cidade de Filipe, porque foi um movimento, não um movimento de Paulo, não um movimento de Silas, mas um movimento do próprio Deus. Um movimento do próprio Deus. E é interessante que quando nós olhamos para a Europa foi o berço da visão missionária, o berço dos grandes missionários, o berço da reforma protestante, foi na Europa. E é interessante que ali Paulo estava plantando aquela primeira igreja, quando o próprio Deus vai ao encontro naquela noite e revela a Paulo dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. E aí então eu quero olhar para esse texto e extrair daqui desse texto, desse capítulo, duas lições para o meu e para o teu coração nessa manhã. Dois aprendizados, dois ensinamentos, para que possamos ter o coração sensível. E a primeira verdade que eu enxergo nesse texto é que nesse movimento de Deus, lá no primeiro século, mas nesse movimento de Deus hoje, aqui nessa manhã, porque o nosso Deus é o mesmo hoje, ontem, hoje e será eternamente. E a primeira verdade que eu quero trazer para o meu e para o teu coração é que eu e você, seja qual for o momento que estejamos vivendo, eu e você precisamos ter um coração sensível ao Espírito Santo do Senhor. Essa é a primeira verdade. Paulo tinha planos. O coração de Paulo eram bons planos, bons projetos. Eles queriam evangelizar, eles queriam compartilhar do amor do Senhor, mas ainda assim não era a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que eles fossem até Filipos, até passasse a Macedônia. E aí então nós começamos a olhar para esse movimento de Deus e perceber que assim como Paulo, aquele anjo que foi ao encontro de Paulo, esse mesmo Deus é aquele que se revela diariamente, constantemente ao meu e ao teu coração. O grande segredo é, nós temos ouvido, nós temos percebido o movimento de Deus na sua vida, na sua casa. Você tem entendido o que Deus está fazendo em você. Você percebe o que Deus está fazendo na sua esposa. Você percebe o que Deus está fazendo nos seus filhos. Nós não transformamos as pessoas, mas nós podemos ser cooperadores naquilo que o Senhor está fazendo. Nas pessoas ao nosso redor, nessa igreja, nesse bairro, nessa cidade, Deus está fazendo. E a primeira verdade então que nós enxergamos é de termos esse coração sensível ao Espírito Santo do Senhor. A palavra do Senhor diz que eles tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito os impediu. O Espírito do próprio Jesus não o permitiu. Paulo aprendeu e desenvolveu a comunhão com o Senhor, a sintonia, a intimidade, o desejo de estar com o Senhor e de viver no centro da vontade do Senhor, muito mais do que apenas participar de uma reunião ou até mesmo fazer parte de uma igreja, mas é termos a comunhão, o desejo de estar a cada dia nos relacionando com o Espírito Santo do Senhor, porque Ele habita em mim e em você. Ele habita em mim e em você. E Paulo então tinha essa sintonia. Paulo tinha a escuta ativa, essa sensibilidade no seu coração. É interessante então que Deus começa a mudar os planos. E nós somos assim, nós somos vulneráveis, nós somos limitados, nós não temos o controle da nossa própria vida. Como o pastor disse, a minha esposa era para estar comigo, mas tem uma família lutando, um jovem contra o câncer, e a minha esposa passou a noite com ele. E ela tinha falado comigo: eu vou passar a noite, mas eu vou com você, eu vou te acompanhar. Mas durante essa noite ele passou mal a noite toda e ela
não conseguiu dormir. Porque é isso, as coisas mudam muito rapidamente. Mas nós podemos perder o controle, mas o Senhor não perde o controle. Ele tem o controle de todas as coisas. Aquele que nos criou, aquele que nos formou, para o louvor da glória dEle. O grande segredo é, Senhor, o que que o Senhor está fazendo? O que que o Senhor está fazendo no meu coração? O que que o Senhor está fazendo no coração da minha casa? O que que o Senhor está fazendo no meu trabalho? O que que o Senhor está fazendo na nossa comunidade? Qual é o movimento do Senhor? É termos essa sensibilidade de entender que nós somos cooperadores diante daquilo que Ele já iniciou. Ele já iniciou. Antes de você chegar aqui, o Senhor já estava arquitetando, o Senhor já estava colocando pessoas ao seu redor, para poder fazer com que você tivesse os teus olhos abertos, não os olhos carnais, mas os seus olhos espirituais. É esse Deus pleno, é esse Deus perfeito, que trabalha nos detalhes, Como Paulo teve essa intimidade. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, quando nós olhamos para a vida de Moisés, quando nós olhamos para a vida de Pedro, queridos, nós não estamos prontos. Nós não estamos prontos, mas nós estamos sendo moldados pelo Senhor. Quantas não são as vezes que nós não ouvimos ao Senhor, quando nós olhamos para todos os personagens bíblicos, em algum momento de suas vidas e de suas histórias, eles não ouviram a voz do Senhor. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, num determinado momento, Abraão criou ali um atalho. Deus havia feito uma promessa a Abraão. Deus havia falado ao coração de Abraão. Lá no capítulo 12, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, de ti eu farei uma grande nação. Mas o tempo foi passando. As coisas não aconteciam como ele esperava. Mas isso não significa que a promessa do Senhor não estava sobre ele. Sabe o que nós aprendemos? Não é o nosso tempo, mas é o tempo do Senhor. Não é o nosso tempo, não é o nosso cronos, mas é o kairós do Senhor, porque o nosso cronos está debaixo da boa vontade do Senhor, e a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Nós falhamos, nós não enxergamos de forma plena. Eu percebo isso muito na psicologia. Quantas sessões, quantas conversas, para que a gente possa chegar de fato na essência. Mas muitas vezes nós ficamos na superficialidade, e não entendemos, e não ouvimos, e não percebemos a ação de Deus, as interpelações de Deus, a direção de Deus. Mas uma coisa é certa, Ele está fazendo, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. É todas as coisas, pastor, mas todas as coisas, sim, todas as coisas, porque Deus não significa que Ele está agindo nas coisas, mas Ele permite com que algumas coisas aconteçam, mas Ele age em nós, naqueles que amam ao Senhor. Então quando Paulo diz todas as coisas cooperam, é porque todas as coisas cooperam, até mesmo meia hora de atraso. Nós não somos do movimento niilista, que não creem no sentido da vida. Nós entendemos que há um propósito, nós entendemos que há um sentido para a nossa vida. Nós estamos aqui, nós não somos do acaso. Não, nós sabemos de onde nós viemos, nós sabemos o que estamos fazendo aqui e sabemos aonde nós iremos, porque a nossa esperança está no nosso autor e consumador da nossa fé. Amém, queridos? Essa é a primeira verdade. A primeira verdade é termos o nosso coração sintonizado, conectado, ligado. É por isso que Jesus diz a videira verdadeira. Por 13 vezes ele repete essa palavra: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, porque sem mim nada podeis fazer. Estejam ligados em mim. É isso que Jesus nos chama, para abrir os nossos olhos. Não são os nossos olhos carnais, mas são os nossos olhos espirituais. Discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Quando nós olhamos para Jesus após
a ressurreição. Lucas capítulo 24 é um dos textos mais lindos que eu gosto. A palavra do Senhor diz que aqueles 2 discípulos estavam voltando de Jerusalém para Emaús. E eles estavam ali cabisbaixo. Eles estavam ali tristes, entristecidos, angustiados, aflitos. Por quê? Porque Jesus havia sido crucificado. E eles achavam que Jesus iria reinar no alto e sublime trono. E então eles trazem em seus corações aquela tristeza, aquela desesperança. E a palavra do Senhor no capítulo 24 diz que o próprio Jesus, não mais ensanguentado, não mais açoitado, mas o próprio Jesus agora se aproxima dos 2 e começa a caminhar com os 2. E a palavra do Senhor diz que eles caminham 10, 12 quilômetros até chegarem em Emaús. Mas o versículo 16 diz que os seus olhos estavam impedidos de o reconhecer. Que nessa manhã o meu e os meus olhos e os teus olhos, que a gente consiga perceber, que não sejamos impedidos, talvez pela incredulidade que habita no nosso coração, talvez pelos nossos medos, talvez pelos nossos anseios, talvez pelos nossos desejos que não agradam ao Senhor, nos impedem de termos esse coração sensível ao Espírito Santo do Senhor. Mas que nessa noite o Senhor abra os nossos olhos, que nessa manhã o Senhor abra os nossos olhos, que nessa manhã o Senhor dilate o nosso entendimento, para termos o coração sensível ao Espírito Santo do Senhor. Eu gosto muito de estudar o desenvolvimento humano. Criança, Paulo diz isso: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino e eu agia como menino. Mas quando me tornei adulto, deixei para trás as coisas de menino. Qual é o momento que você está na sua vida? Olhe, tenha um coração grato, ainda que sejam momentos difíceis, desafios, lutas, enfermidades, porque todos nós passamos. Mas isso não significa que Deus continua com a bênção dEle, com o consolo, com a orientação dEle sobre nós. Essa é a primeira verdade que eu quero trazer para o meu e para o teu coração. Quando nós olhamos para Atos capítulo 8, quando Filipe, o eunuco, vai até o encontro, aquele movimento do Senhor, ele lia ali o livro do profeta, não entendendo o livro do profeta, e a palavra do Senhor diz que Filipe é colocado ali pelo Senhor, e ele entende aquela palavra, e ele diz: o que me impede de ser batizado? O que me impede de confessar Jesus como Senhor e Salvador? E a palavra do Senhor diz que eles se descem ali, aquele riacho, e ele é batizado. Na sequência, no capítulo 9, se eu não estou enganado, é a conversão de Saulo, desse próprio Paulo. Esse próprio Paulo que perseguiu os cristãos, como eu disse, que consentiu na morte de Estevão. Mas o próprio Senhor vai ao encontro de Paulo. O Senhor não levantou ninguém, o próprio Senhor vai ali naquele caminho de Damasco e diz para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegue? O movimento de Deus na vida de Saulo, que se transforma no grande homem Paulo. 13 cartas, quantas viagens missionárias, quantas igrejas plantadas. Porque ele era capaz? Não, mas porque a graça de Deus o visitou, porque a misericórdia de Deus o contemplou, e ele foi usado para o louvor da glória do Senhor. Mas quando nós olhamos para Atos capítulo 10, fala sobre a história de Pedro e Cornélio. Pedro e Cornélio, aquele homem que buscava o Senhor, que fazia suas orações, que dava esmolas, mas ele ainda não tinha ouvido o evangelho puro e verdadeiro. Ele ainda não tinha tido contato com o evangelho, mas a palavra do Senhor diz que Pedro vai até a sua casa, ele manda os seus servos buscar Pedro, Pedro vai até a tua casa. A palavra do Senhor diz no capítulo 10, que após eles ouvirem aquela palavra, após eles ouvirem o evangelho, todos foram batizados. É um movimento do Senhor. Quase que Pedro não permitiu de participar daquele privilégio. Era um privilégio para Pedro, mas Pedro diz assim: não, eu sendo judeu não entro na casa de um gentio. Pedro, isso acabou, Pedro. É a nova aliança. E quantas não são as vezes que nós mesmos impedimos nós de participarmos e nos alegrarmos daquilo que Deus está fazendo. Mas que Deus nos dê esse coração sensível.
Mas uma segunda verdade, se a primeira verdade é termos um coração sensível ao Espírito Santo do Senhor, porque Deus vai continuar fazendo, eu digo isso lá na minha igreja, o Senhor me levantou para plantar aquela igreja, mas se eu não correspondesse, se eu não se levantasse, outro se levantaria, é o Senhor já fazendo, é o Senhor já usando, chamando pessoas para o louvor da tua glória. Mas a segunda verdade que eu encontro nesse texto é que se a primeira nós precisamos estar sensível à voz do Espírito Santo, a segunda verdade é que nós não podemos perder a nossa humanidade. Nós precisamos continuar sendo humanos. E por que eu digo isso? Porque Paulo passou pela transformação, Silas passou, mas eles não viraram super-homens, super-mulheres, eles continuaram sendo humanos. E queridos, nós temos perdido a capacidade de sermos humanos, de sermos quem nós somos. Não deixe de ser quem você é, a sua essência no Senhor. E por que eu digo isso? Porque apesar deles envolverem naquele movimento do Senhor, mas eles continuaram com as suas dores, com as suas angústias, com os seus desafios, até porque eles ainda não estavam na glória, eles caminhavam com seus olhos fixos para a glória, mas eles continuaram humanos. E por que eu digo isso? Porque a palavra do Senhor diz que eles chegam em Filipos, aonde eles plantaram aquela igreja, e a palavra do Senhor diz que eles ouviram dizer que ali havia um lugar de oração, e eles vão para a beirada daquele rio, naquele lugar de oração, e a palavra do Senhor diz que ali estava reunido algumas mulheres, e uma dentre elas chamada Lídia, vendedora de púrpura, talvez uma mulher da alta sociedade, quem vendia púrpura naquela época, era da alta sociedade, e a palavra do Senhor diz que Paulo chega ali, e Paulo compartilha do evangelho, do movimento do Senhor. Por que eu digo isso? Porque o texto diz, quando o Senhor se revela a Paulo, dizendo: Paulo, passa a Macedônia e ajude-nos. Deus estava respondendo ao anseio do coração daquela mulher, Deus estava respondendo ao anseio do coração daquelas mulheres, e Paulo então é enviado ali, através do Espírito Santo do Senhor, e Paulo fala das boas novas, Paulo fala do amor de Jesus, e a palavra do Senhor diz que Lídia teve o seu coração aberto pelo Senhor. Não foi Paulo que abriu o coração de Lídia. O versículo 14 diz: o Senhor lhes abriu o coração. Percebe, queridos, como eu disse, nós não transformamos as pessoas. Você não vai transformar a vida do seu filho. Você não vai transformar, mas você vai ser um cooperador, para que no momento certo, ele seja tocado, visitado e transformado pelo Espírito Santo do Senhor. Nós não temos essa capacidade. Mas a palavra do Senhor diz que Paulo foi usado, Paulo foi levado à beirada daquele rio, e aquela mulher então abriu o seu coração. E o que ela faz? Ela fica constrangida, e ela diz para Paulo: Paulo, vão para minha casa, vão para minha casa. E ali na casa de Lídia, inicia a primeira igreja plantada na Europa. A primeira igreja plantada na Europa. Mas o texto continua. Uma vez que Lídia se converteu nesse movimento do Senhor, Paulo então vai para sua casa. Eu imagino que eles começaram ali um grupo pequeno. Eu imagino que eles começaram ali a compartilhar, a convidar pessoas para estar naquele movimento. Mas o texto continua, eles continuam na cidade de Filipos. E o capítulo 16 então diz sobre a segunda conversão. A segunda conversão, sobre a jovem possessa. Porque a palavra do Senhor diz que eles deixam a casa de Lídia e eles continuam a proclamar, a anunciar as boas novas do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que ali havia uma jovem possessa, adivinhadora, com espírito de adivinhação. E ela então vai atrás de Paulo e começa a dizer para eles: estes homens são santos homens de Deus. E Paulo então vai ficando talvez um pouco irritado com aquela situação, e a palavra do Senhor diz que Paulo vira para ela e liberta ela daquele espírito, e novamente prega a palavra para ela. E a palavra do Senhor diz que a segunda conversão daquela cidade
se dá através daquela jovem possessa. Paulo não deixou de ser humano. Paulo não deixou de ter ausência de sofrimento. O fato de nós convertermos não significa que nós seremos isentos da enfermidade, do sofrimento. Mas uma coisa é certa, ainda que passemos pela luta, pelos desafios, mas a presença do Senhor está sobre nós, e isso faz toda a diferença. Mas a palavra do Senhor no capítulo 16 diz que havia ali alguns senhores que tiravam lucro sobre o trabalho daquela moça, o trabalho daquela jovem, porque à medida que ela adivinhava, ela tinha ali os seus ganhos. E a palavra do Senhor então diz que aqueles homens naquela cidade, eles ficaram furiosos, e a palavra do Senhor diz que agora eles vão até Paulo, vão até Silas, eles prendem Paulo, prendem Silas. A palavra do Senhor diz que primeiro eles foram açoitados em praça pública. O que o Evangelho é inconcebível, porque eles estavam no centro da vontade do Senhor. Eles estavam pregando as boas novas, eles estavam compartilhando do Evangelho genuíno e verdadeiro. Eles tinham todos os motivos para dizer: Deus, o porquê disso? Deus, o porquê de ser açoitado agora em praça pública, injustamente? Mas não, a palavra do Senhor diz que eles são lançados no cárcere. Eles têm ali as suas pernas travadas, presas, acorrentadas, no cárcere. Mas o texto diz que à meia-noite, queridos, isso é o Evangelho. O Evangelho, muitas vezes, nós não conseguimos compreender, porque nós fazemos o ordinário, mas Deus faz o extraordinário. Nós fazemos o natural, mas Deus faz o sobrenatural. E a palavra do Senhor diz que eles estavam ali à meia-noite, eles tinham acabado de ser açoitados, presos injustamente, mas eles faziam o quê? Eles oravam e eles cantavam ao Senhor. É loucura aos olhos humanos. É loucura aos olhos humanos. Eles tinham todos os motivos para fazer uma oração ali de murmúrio, para fazer uma oração de lamento, mas não. A palavra do Senhor diz que eles oravam e eles adoravam ao Senhor. E como eu disse, nós não fazemos o extraordinário. Nós não fazemos milagre, só o Senhor faz milagre. E a palavra do Senhor diz que naquele momento, naquela cidade, naquela prisão, nesse movimento do Senhor, enquanto eles oravam e adoravam, houve um terremoto. Houve um terremoto. As portas daquela prisão se abriram. O carcereiro então pega da espada para suicidar, e Paulo diz para ele: não faça isso, estão todos aqui. Não faça isso, estão todos aqui. É a terceira família, a terceira pessoa que se rendeu aos pés de Jesus, através desse movimento de Paulo, através desse movimento de Deus. E a palavra do Senhor então diz que o carcereiro vira para Paulo e diz: o que nós precisamos, o que eu preciso para receber Jesus como meu Senhor e Salvador? E Paulo diz para aquele carcereiro: é o movimento de Deus, é o movimento de Deus. Deus não trabalha só na bonância, Deus trabalha no leito de enfermidade, Deus trabalha na prisão, Deus trabalha no abandono, Deus trabalha na decepção, Deus trabalha nas frustrações. E aí então a palavra do Senhor diz que Paulo diz para ele: confesse Jesus e será salvo tu e a tua casa. E o que acontece? Olha o que acontece. Paulo vai para a casa do carcereiro. Olha o texto que diz, a palavra do Senhor diz no final do capítulo 16, a partir do versículo 27. A palavra do Senhor diz que enquanto Paulo falava, por isso que eu digo que nós não podemos perder a nossa humanidade. Enquanto Paulo falava e ministrava o Evangelho, porque ali havia aquela enfermidade espiritual, eles ainda não haviam recebido Jesus. E enquanto Paulo falava das boas novas, a palavra do Senhor diz que aquele carcereiro pegava aquele bálsamo, aquele carcereiro pegava daquele pano e passava nas feridas de Paulo. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho, pastor. Enquanto Paulo levava cura espiritual ao coração do carcereiro, ao coração daquela família, ao mesmo tempo Paulo permitiu
com que aquele carcereiro pegasse com aquele pano, como eu disse, com aquele bálsamo, e a palavra do Senhor diz que ele passava sobre os açoites, sobre o sangue ali de Paulo. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Deus nos chama para que sejamos curados e para que possamos curar a outros. Amém, queridos? Deus nos chama, Deus está te chamando para que você toque vidas. Mas pastor, como eu vou tocar vida? Eu não sei pregar. Eu quero dizer para você, talvez um abraço, talvez um ouvido atento, uma escuta atenta. Quantas não são as pessoas que eu atendo no consultório? A sessão é 50 minutos. E as pessoas chegam, as pessoas choram, as pessoas colocam para fora as suas angústias, as suas dores. E eu não falo nada. E aí encerra a sessão e as pessoas dizem assim, ou Vinícius, porque nem todos me conhecem como pastor, ou talvez aqueles que me conhecem dizem, pastor, como foi bom estar aqui e poder falar abertamente das minhas dores, sabendo que o Senhor não vai me julgar, sabendo que o Senhor não vai me rotular. Como foi bom. Mas eu olho e digo, mas eu não falei nada. Eu não falei nada. Mas é apenas o acolhimento. Queridos, nós temos muitas vezes falado muito, levantado muito dos nossos argumentos, e talvez seja tempo de darmos um passo atrás, e olharmos e orarmos, e acolhermos mais, e abraçarmos mais, e olhar mais nos olhos, e ouvir mais, estar mais atento, e ter essa humanidade, Lá na igreja eu trabalho muito isso. O fato de eu ser pastor não significa que eu sou o mais poderoso. Não, nós estamos na mesma missão, no mesmo propósito. Nós somos humanos, com os nossos erros, com os nossos acertos, com as nossas alegrias, mas também com as nossas tristezas, com as nossas realizações, mas também com as nossas frustrações. Todos nós. A grande questão é como nós vamos responder isso. Porque o que importa, queridos, não é aquilo que fizeram com você, mas o que importa, como diz Jean-Paul Sartre, o que importa é como você vai responder, o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Você tem essa oportunidade de responder, e responda debaixo e instruído pela presença do Espírito Santo do Senhor. Amém, queridos? Não é aquilo que fizeram com você, mas o que você fará com aquilo que fizeram com você. Eu gosto muito, eu sei que tem um pastor aqui também, que gosta muito do Viktor Frankl, um judeu que passou pelo campo de concentração, e eu já li alguns dos seus livros, inclusive Em Busca de Sentido, é o livro básico dele, e ele fala sobre isso, que o sofrimento deixa de ser sofrimento quando encontra um significado maior. Queridos, Deus está agindo. Deus está fazendo. O grande desafio é que eu e você tenhamos um coração sensível. O grande desafio é que eu e você voltemos ao Senhor. Nós não podemos, diante de uma prisão, fazer ali um terremoto. Nós podemos levar a cura plena a um enfermo, não. Mas nós podemos orar, mas nós podemos acolher, mas nós podemos abraçar, mas nós podemos amar, mas nós podemos nos doar, os frutos do Espírito. É por isso que eu digo, muito mais até do que igreja, mas Jesus ser formado no meu e no teu caráter, para que possamos exalar o bom perfume de Cristo. Lá na minha igreja eu digo, pastor, mais feliz do que dizer, aquele ali é membro da igreja presbiteriana. Muito mais feliz do que isso é dizer, ali vai um discípulo de Jesus. Ali vai uma mulher de Jesus. Ali vai um adolescente que ama Jesus. Amém, queridos? Porque Jesus é quem nos ensina. Jesus é quem nos chama. É por isso que Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor.
daqueles que são chamados segundo ao seu propósito. E ele continua no texto dizendo, para que sejamos conforme a sua imagem. É a imagem de Jesus. É Jesus. Jesus é o nosso alvo. Jesus é o nosso referencial. Então que essa igreja, que essa comunidade seja conhecida a cada dia como uma comunidade humana que continua a acolher pessoas, que continua a restaurar famílias, que continua a amar assim como Jesus amou. É interessante que quando nós olhamos para a vida de Jesus, lá na igreja eu choro muito. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, às vezes a gente nasce num ambiente, numa cultura que diz, homem não chora. Mas queridos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a palavra do Senhor diz que Jesus chorou. Jesus, ele não deixou de ser humano. Às vezes nós queremos representar uma espiritualidade que não é a real. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, Jesus, na sua essência, a palavra do Senhor diz que no Getsêmani, ele passa a noite orando. Ele diz para os seus discípulos, vem estar comigo. E a palavra do Senhor diz que o seu suor se transforma em gotas de sangue. Por quê? Porque ele não deixou de ser humano. Ele viveu a sua humanidade. Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Mas ele não deixou de viver a sua humanidade. Viva a sua humanidade. Expresse, tenha alguém, tenha mentores, pastores. Abra o seu coração. Assim, quando nós olhamos para esse texto, Paulo, ele não se tornou ausente dos sofrimentos, não, mas ele se tornou humano, porque ele permitiu que o carcereiro, eu fico imaginando, Paulo poderia dizer, mas você me açoitou, o texto não fala, mas possivelmente aquele carcereiro poderia ter participado dos açoites de Paulo. E Paulo agora está na casa do carcereiro, falando desse amor de Jesus e permitindo que o carcereiro pegue ali aquele pano com aquela água morna e passe sobre as suas feridas. Não é o amor de Paulo, mas é o amor de Jesus. É o amor do Espírito Santo do Senhor. E é por isso que nós precisamos nos voltar e nos conectar, porque nós, por nós mesmos, o nosso amor é falho. Nós somos egoístas, nós somos muitas vezes individualistas, temos vivido num mundo assim, mas Jesus nos chama para vivermos na contramão. E eu quero te desafiar você aqui nessa manhã. Tem alguém esperando para que seja tocado, e Deus vai usar a sua vida. Deus vai usar talvez os seus ouvidos, Deus vai usar o seu abraço, Deus vai usar talvez o seu testemunho, para que o nome dele seja glorificado. E para que você perceba, quando a gente olha para as nossas vidas, eu gosto de fazer muita essa retrospecção. Quando a gente olha para o nosso desenvolvimento humano, eu percebo que cada dia nós estamos caminhando, como diz Paulo, de glória em glória. Você não está perfeito, você não é pleno ainda. Ainda que você esteja aqui, esteja com 80 anos de idade, você continua sendo moldado, trabalhado, nesse movimento do Senhor, para fazer de você, como disse aqui, um cristão, um pequeno Cristo, que reflete a luz de Jesus, que reflete o bom perfume de Cristo. Que Deus assim nos abençoe, que o Senhor assim continue a usar a vida dessa igreja, a usar cada criança, cada família, para que você entenda que quando vocês se reúnem nesse lugar aqui, não é apenas mais um lugar, mas há aqui a presença do Espírito Santo do Senhor. E isso faz toda a diferença. Para que quando você sair daqui, você saia abastecido, você saia restaurado, renovado, para poder tocar nesse mundo ferido, nesse mundo caído, nesse mundo sedento por uma resposta. E eu e você temos a resposta. Jesus morreu por nós. O Verbo se encarnou. Nós vamos comemorar agora.
nós vamos comemorar o Verbo se encarnou, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como glória do unigênito Pai. Nós não podemos mais ver Jesus, nós não podemos mais tocar em Jesus, mas melhor do que isso, Jesus habita no meu e no teu interior, porque nós somos morada, nós temos o dínamo dele, o Espírito Santo do Senhor falando, colocando pessoas, fechando porta, abrindo portas. Por isso que todos os dias eu oro pela manhã, Espírito Santo do Senhor, quais são os teus planos para mim hoje? Porque nós não sabemos daqui uma hora o que será. Nós não temos o controle daqui uma hora. Por isso que nós precisamos ter essa humildade e essa humanidade de dizer, Espírito Santo do Senhor, o que o Senhor tem para esse dia hoje? Quais são as situações que eu vou precisar enfrentar? Mas Senhor, esteja comigo, como diz Moisés, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos deixe sair daqui. Se o Senhor não for conosco, não nos deixe sair daqui. Porque, queridos, quando Ele está conosco, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, mas não temeremos, porque o Senhor está conosco, o teu cajado nos consola. Podemos orar para encerrar? Eu quero te convidar a você fechar os teus olhos, a você perceber o momento da sua vida, a você perceber a sua vocação, o seu chamado, a sua história é ímpar. 8 bilhões de seres humanos, não há ninguém igual a você. Você é único. Você é único. E o Senhor tem um plano para cada um de nós. Então olhe para a sua vida. Olhe para a sua história. E perceba o movimento de Deus. Perceba o que Deus está fazendo. Jesus, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado, Deus, pela história dessa comunidade, Senhor. Obrigado, Senhor, por participarmos dessa manhã, desse movimento do Senhor, Pai. Que grande privilégio, Senhor. Nós não éramos merecedores, mas o Senhor nos chama para participarmos daquilo que o Senhor está fazendo. Por isso, Pai, nos dê a cada dia um coração sensível. Nos dê a cada dia um ouvido aberto, olhos abertos, para entendermos os detalhes, os movimentos do Senhor, as permissões do Senhor, as interpelações do Senhor. Pai, muitas vezes na nossa vulnerabilidade, nós nos perdemos. Nós não compreendemos como os discípulos não compreenderam. E muitas vezes nós andamos cabisbaixo, não percebendo. Mas Senhor, abre os nossos olhos, Pai. Senhor, nos dê um coração conectado ao teu coração, Pai. Nos dê um coração sedento para vivermos na tua vontade, Pai. E que essa igreja, a cada culto, a cada reunião, que não seja apenas mais um culto, mas que seja mesmo tudo feito para o louvor da tua glória, Pai. E que vidas aqui continuem a ser tocadas. Continue, ó Deus, a salvar vidas, transformar famílias, Pai. E nessa manhã, Pai, nós queremos dizer muito obrigado, Senhor, por participarmos desse movimento do Senhor. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pela graça do Senhor. Muito obrigado pela misericórdia do Senhor, Pai, que tem nos perdoado a cada manhã, Senhor. Apesar de nós, mas o Senhor não desiste de nós. Obrigado pelo teu amparo. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo valor que temos diante do Senhor, Pai. Assim nós oramos, desejosos pela bênção do Senhor, em Cristo Jesus. Amém, amém.